alguém perguntou por que tem esses debates sem noção. E pra quem não sabe, eu estou me referindo ao debate do Gaio Fato com o Monark, mas tem tantos outros, é só a última insanidade da vez. Mas enfim, por que tem tantos debates? Bom, você vai ver lá o número de views desse negócio, a quantidade de grana que isso movimenta, a economia da atenção bombando. E aí você vai entender por que tem esses debates, né? Porque é um show, é uma bizarrice, bizarrices chamam a atenção e assim vai. Houve esse debate, eu vou dizer pra vocês quanto dele eu assisti, porque ele tem o quê? Qual é a duração dessa birosca? Deixa eu ver aqui. Que eu já comentei com vocês que existe uma nova modalidade de debate, que é o comunistas versus doidinho do bairro, ou doidinho de rodoviária. É isso. Comunistas versus doidinho de rodoviária é a nova modalidade de debate. Faz bastante sucesso, aparentemente. No caso aqui desse último, do Gaio Fato com o Monark, já tá com mais de 300 mil visualizações. Não é pouca coisa. Tem quanto de duração? É um debate de 3 horas. 3 horas, pô, é um tempo bastante produtivo, né? Ou assim poderia ser. Eu não assisti inteiro, já vou ser honesto aqui. O quanto que eu assisti? 2 minutos. Eu suportei, antes de ter me dado uma violenta caganeira, eu suportei 2 horas. 2 horas não. 2 minutos. E bem, o que eu posso acrescentar desse maravilhoso, desse fantástico debate? O que pode ser dito dele? A grande resposta é que merda. Porque olha só, vamos lá, vamos falar a sério. Antes que se entre na questão das pessoas envolvidas, Gaio Fato e Monark, porque o Monark, bom, você já sabe o que esperar do Monark, né? Embora ele parece que cada vez mais, assim, o modo chapéu de alumínio tá cada vez mais intenso, né? Tem a impressão que a cada momento que você encontra o Monark, ele vai estar num patamar adicional. Eu acho que tem a ver um fato de que ele tá meio isolado, não sei. Eu acho que a pessoa vai se fechando e vai começando a cada vez mais consumir umas ideias malucas. Bom, ele tá nos Estados Unidos também, né? Então lá é o berço de ideia maluca. E o Gaio Fato, o que ele tá fazendo ali, né? E parece que buscando apenas autopromoção. E aí eu fico pensando o custo disso. Não pra ele tudo bem, é isso que ele tá querendo aparecer, mas eu acho extremamente problemático, eu já falei isso, que é quando você produz simetrias, tá ligado? Isso é um negócio que é de um perigo, assim, muito grande. Porque olha só, o que tem a ver com produzir simetrias? Vamos lá. Você faz um debate. Aí vamos supor, tá? Eu sou convidado para um debate, você sabe, eu me identifico como de esquerda e eu falo de cultura pop. Aí convidam eu e um cara que não é que ele seja de direita, a questão não é que ele seja de direita, chamam um cara de direita, ok. Mas é alguém que não estuda cultura pop. Se fosse uma pessoa de direita que também estudasse, e nessas horas estudar faz parte, né? É importante. Alguém que trabalhe com isso, que tenha pesquisa na área sobre isso. Então você vai chamar pesquisadores de espectros políticos diferentes para discutir. Ok. Isso eu acho um bom debate. Mas você vai chamar alguém que é um conhecedor do assunto X, e aí você chama do outro lado o doidinho da rodoviária, que por acaso é do espectro Y. Você pode inverter isso, inclusive. É que a direita tá tão rebaixada ultimamente, o pessoal de direita quando eu falo isso fica bravo, mas tá rebaixada mesmo, porra. Pra direita, que já teve Melchior, que já teve Nelson Rodrigues, que tem ainda, né, embora já velhinhos, Sloterdijk, essa direita tá meio rebaixada. Ainda existem intelectuais de direita. Cada vez mais são caçados pela própria direita, né, pela esquerda. Cada vez mais caçados pela própria direita, mas enfim, existem intelectuais de direita. Aí você chama um intelectual de direita e também você chama o doidinho de rodoviária da esquerda. E de novo você produz simetrias. E essas simetrias, alguns vão dizer assim, queima o filme do lado dos doidinhos, certo? E a resposta é não exatamente, porque como você produz simetria, você também valida os mesmos argumentos. Então, por exemplo, um lado vai estar dizendo que a Terra é redonda, outro lado vai dizer que a Terra é plana. E vai parecer algo extremamente coerente, um debate, vai parecer assim que são opções válidas de vida, de existência, do que for, a Terra redonda, que o nome já está errado, que deveria, não, se ela é um planeta e ela não é plana, ela deveria ser uma redondeta. Então, a redondeta versus o planeta. A Terra redonda versus a Terra plana. E aí você vai produzindo equivalências do tipo, então tem essas duas opções. Como se as duas opções fossem igualmente válidas ou tivessem fossem qualitativamente de mesmo valor. Essa é a grande função que esses debates acabam cumprindo. De você nivelar por baixo absolutamente tudo. Tudo é nivelado por baixo. Você cria equiparidades entre coisas absurdas. Você valida o outro lado quando o outro lado é desqualificado, e vejam que nesse sentido pode ser direita e esquerda, tanto faz, mas você invalida o outro lado, que é desqualificado, para parecer que ele se qualifica tanto quanto aquele lado que se baseia em evidências, ou que estuda o que tá falando, ou etc. Então, assim, eu acho um desastre isso, porque, sinceramente, num debate, o doidinho da rodoviária vai vencer. Ele vai vencer, cara. Esse é o ponto também. Porque para pra pensar, é uma questão simples. Aí você vai lá debater com alguém que se baseia em teoria da conspiração e levanta a voz e tal. Aí você vai debater com essa pessoa, aí você vai lá com dados. A pessoa fala uma coisa, tu não sabe do que ela tá falando, tu vai lá e pesquisa, né? Esse hábito terrível de pesquisar. Aí você vai lá e faz isso.
quando você tá fazendo isso, você parece que tá perdido. E o outro lá tá despejando maluquice. É difícil esses debates serem produtivos, cara. A tendência é justamente o contrário, deles serem desastrosos. E de gerar um rebaixamento, além de uma equiparação entre coisas que não deveriam ser equiparadas, tudo isso a partir de um grande rebaixamento. A gente vive a era do monarquismo cultural, não de monarquia, né, mas do monarca mesmo. A gente vive a era do monarquismo cultural. E os únicos 2 minutos que eu vi, eu confesso que eu comecei a rir muito, mas ao mesmo tempo me incomodou, eu parei. Justamente o único trecho que eu assisti, eu não sei o quão isso vai soar, sei lá, alguém vai dizer assim, pô, mas também tu implica, né? Mas é que foi o trecho que eu vi, galera, sério, real, que foi o trecho que o Gaio Fato foi falar não sei o quê, porque o materialismo, aí o Monark, porra, só fala de negócio materialismo, falou materialismo, já ganhou. Puta merda, cara. Puta merda. Falou materialismo. Ah, bom, super trunfo, né? O cara faz xadrez 4D, basta falar materialismo. Isso é engraçado, porque quem já debateu ou ainda debate com comunista sabe que quando começa, o pessoal começa a ligar o lero de jargão, o materialismo vira uma coisa assim, ganha um âmbito moral, né? Não, mas isso aqui, vamos falar disso aqui pela perspectiva materialista. Que falando da perspectiva materialista, então a gente vai fazer da perspectiva certa. Nem sempre. Mas enfim, independente disso, liga a fábrica de jargão de esquerda, e o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já falei aqui, esse turbilhão de jargões, ele é perceptível pra qualquer um, inclusive pro Monark, pra vocês verem o quanto que o debate é rebaixado. É isso que eu tô querendo dizer. O pessoal vai personalizar, vai dizer, porque é o Gaio Fato, é isso, mas o debate é rebaixado. Podia estar outro lá no lugar. O debate fica rebaixado. E aí, no final das contas, aquela tendência que os comunistas têm, não todos, mas de muitos comunistas têm, a esquerda como um todo tem, de ficar repetindo jargão, assim como a direita também tem seus jargões, aquela tendência já empobrecedora do debate, num pseudo-debate como esse, fica ainda pior. Enfim, eu achei deplorável, assim, saca? Eu achei deplorável. Vocês estão falando nos comentários aqui que eu não posso... Olha só, não é pra sacanear, mas é que o trocadilho tá tão bom. Gaiofatos desconhecidos. Pro monarca é desconhecido, né? Fala que a terra é redonda, o monarca não fica sabendo. Os estranhos gaiofatos desconhecidos. Ai, cara. Depois vai ter gente brabo comigo aqui. Depois vai ter gente brabo. Eu só acho que esses debates são de serviço da porra. Eu só acho isso. É bom pros podcasts que fazem isso. Eu tenho certeza que, sei lá, outros podcasts da vida que estão fazendo esse debate maluco, viram ali o pessoal Três Irmãos fazendo isso, era puta, perdeu. Que droga. Era a nossa deixa. Agora sim, fazer um debate chamando o Monark é não ter debate, né, cara? Não tem debate. É o Monark levanta a voz e se irrita e começa a surtar. Irmão, como é que você debate? Você não debate, você usa camisa de força, né? Sei lá, não tem outra coisa pra tu fazer ali. O que você vai fazer? Pelo que no pouquíssimo trecho que eu vi, o Gaio Fato usou a opção de baixar o tom, sabe? Tentar ser uma espécie de adulto na sala. A gente tá falando de debate, né? Não sei se isso funciona também. Pra muita gente, o Monark venceu porque ele conseguiu se impor. É que ele acaba pautando o debate em si. Reparem os tantos vídeos que vieram depois, eu mesmo aqui falando. O pessoal tava repercutindo as coisas que o Gaio Fato explicou? Não, o pessoal tava repercutindo o surto do Monark. Ou seja, independentemente do quanto você pode ver o que ele diz e achá-lo ridículo, maluco, ele pautou. Isso pra mim, dependendo do critério que você usa, quem venceu um debate, o cara ter pautado o debate, isso às vezes pode ser um signo de vitória. Não tô dizendo que é a única coisa que você usa pra demarcar quem venceu um debate, eu não tô dizendo que o Monark venceu, ou o Gaio Fato venceu, ou o outro perdeu. Não tô falando nada disso, pra depois não botarem palavras na minha boca. O que eu tô só dizendo é o seguinte: quem é que pautou esta merda? As tantas reações e debates malucos que isso gerou. Quem é que pautou isso? Foi o Gaio Fato falando de materialismo? Ou foi o Monark falando de lasers do céu que te desintegram e bababá? Então assim, por isso que eu digo, vai rebaixando o nível, porque se destaca aquilo que é mais e mais absurdo. A humanidade perdeu e ganhou quem não assistiu. Não, tá medonho, tá medonho. Não, e sabe o que tá foda? Vamos ser francos agora. Agora vem a parte aqui que eu vou arranjar treta, tá bom? Até agora eu tava sendo diplomático, blá 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 blá. Agora vamos pra parte da treta. É o seguinte: essa lógica merda, tosca, idiota, imbecil de debates infrutíferos é bom para quem tá querendo se promover de alguma forma e para quem produz esse tipo de debate em si. Só que, repito, além disso gerar um rebaixamento e uma falsa equivalência entre coisas que são completamente diferentes sendo discutidas ou sendo berradas, porque discussão também muito pouco tem, além de todo esse problema, o que acontece é o seguinte: quem tá ligado no funcionamento dessa lógica imbecil tá se esquivando desse tipo de debate. Eu fui convidado para uns debates meio malucos já, e eu recusei tudo. Tá com medo do debate? Tá com medo? Não, é porque esse tipo de coisa não tem nada de produtivo. Esse confronto delirante
favorece apenas o delírio. E aí, sabe o que tá acontecendo? Esse tipo de debate tá virando o espaço dos alpinistas sociais, cara. Eu vou falar a real, tá virando isso. Tá virando reduto de alpinismo social. Cada vez mais eu vejo uns debates, eu também esbarro nos debates esquerda versus direita. Eu não sei, eu não conheço ninguém, cara. Aí o fato de eu não conhecer, isso é um problema? Não, às vezes eu conheço a pessoa inteligente. Não, mas tá, não conheço ninguém. Quem são essas pessoas? O esquerda versus direita? Não conheço nenhum dos dois. Aí vou assistir. É uma profusão de merda. Eu não vou falar o nome, porque eu vi um recente nessa pegada. Esquerda versus direita. Foi horrível, era horrível, horrível, horrível. Tanto a pessoa de esquerda quanto a pessoa de direita eram dois completos imbecis, mas que provavelmente se sentiram mega lisonjeados e o podcast em questão que organizou aquilo ali pegou assim, vamos chamar esses mané, porque a gente não consegue chamar os figurão não estão mais querendo vir nessas coisas, seja de direita, seja de esquerda. Vamos chamar os doidos de rodoviária do cada campo e põe esses caras pra debater. Ou seja, virou espaço para alpinismo social. Rebaixamento do debate público através do alpinismo social. Daqueles menos qualificados para falar dos assuntos mais complexos. Na boa, é uma merda isso. É uma merda, é uma merda, é uma merda, é uma merda. Sabe o que é isso? É uma merda. Merda, merda, merda. É uma merda isso. Não tô dizendo que debate nenhum seja produtivo. Teve alguns que foram bons. Mas a coisa tá indo pra uma espiral de merda, tá ligado? Assim, tá cada vez pior. Não sou contra a existência de um debate. Agora, eu sou contra o rebaixamento da ideia mesmo de debate. Até porque, assim, ó, também tem uma questão aí que o pessoal sempre esquece. Quando você tem debatedores que partem de uma visão de mundo muito diferente, mas muito, assim, tipo, os caras discordam até mesmo se a Terra é redonda, não tem debate. Você tem dois monólogos intercalados de duas pessoas completamente diferentes. E ganha quem grita mais alto, quem fala mais tempo. Quem consegue dizer as coisas mais absurdas pra depois isso virar um meme. Entendeu? Isso não é debate. Debate, tu tem que ter algo em comum. A gente pensa muito em lógica de debate, pensa em debate político. Você pode ter políticos que eles têm visões de mundo muito diferentes, mas eles têm algo em comum, que no caso é o cargo ali que eles estão disputando. Então isso vai forçar eles a ter pelo menos um certo assunto em comum, e mesmo que os debates políticos também sejam muito ruins nesse sentido, porque um político pergunta uma coisa, o outro responde o que quer e não responde o que o cara perguntou e assim vai. Mesmo os debates políticos sendo uma merda, eles ainda assim possuem alguma coisa que dá a eles um lastro. Nesses debates de internet, salvo os poucos bons debates nesse sentido, o que tu tem, na verdade, é uma dispersão, é simplesmente uma chuva de merda. Entendeu? É pegar uma bosta de cavalo e jogar no ventilador. E você que tá na frente do computador, do celular assistindo isso, tá assim, ó. E aquela merda voando, assim. Aquela merda voando na sua cara. Golden Shower de fezes. Outra coisa também sobre os debates, agora falando da minha perspectiva. Rolou convite aí. Rolou um convite, não vou dizer de quem e contra quem foi. Mas rolou um convite aí pra participar e eu falei um negócio bem simples. Eu cobro pra fazer o debate. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que viajar, no meu caso. Eu não tô afim de viver de alpinismo social. Graças a Deus, pela minha saúde, pela minha cabeça, eu não preciso. Então, assim, tipo, eu quero ser pago. É um trampo, tá ligado? Eu vou ter que parar e estudar. Assim como eu faria uma palestra, assim como eu faria um curso, eu vou ter que parar e estudar. Inclusive, estudar as maluquices que, eventualmente, o oponente do debate acredita. Aí tu tem que ir lá, buscar, estudar a pessoa, estudar as coisas que ela pensa, ver de onde é que ela tirou aquilo, ver qual é a referência daquilo, ver se aquilo tem amparo na realidade. Isso é um trampo, cara. A não ser que eu esteja pretendendo um cargo político, a não ser que eu esteja pretendendo alguma coisa específica, e aí, ok. Aí é do jogo. Mas assim, caso contrário, cara, qual é o ganho que eu vou ter? Porque o cara que tá se candidatando, sei lá, o ganho é a eleição em si, né? Então tá, ok. Ele tá tendo algum tipo de... Ali tu tem algum tipo de vantagem. O pagamento é outro, vamos dizer assim, né? Aí é aquele caso que o pagamento, do aquele papo o pagamento é visibilidade. Nesse caso daí até que faz sentido. Mas tirando isso, sei lá, não consigo ver muitas outras situações onde é de boa a pessoa ir lá fazer isso, assim. Não. Eu cobro. Simples, eu cobro. É um trampo. E eu acho que tem que ser considerado assim. E o que tá acontecendo é que, isso não é eu falando, como o link é metido, aí que tá. A galera que estuda, a galera pensa a mesma coisa que eu. E essa galera cada vez menos tá querendo ir nesses debates. Aí tá sobrando pra quem? Cada vez mais você rebaixar o diálogo público a partir apenas de alpinistas ou desinformados ou malucos que queiram ir nesses debates. Entendeu? É isso que tá rolando. Vamos ser materialista? Vamos ser materialista, então. Não, e outra coisa, né? Vamos ser francos. Esses debates merdas, isso eu esqueci de falar. E aí esses debates merdas, eles depois alimentam todo esse ecossistema reacteiro. Então assim, é o barroco defecal. É um barroco defecal. Noite Belo Calvo, excelente vídeo sobre o Belo. O que você acha que leva alguém a chegar no nível do Monark? Muitas frustrações, solidão e ressentimento? Eu não sei, cara. Eu acho que também tem um forte tempero aí é playboyzice, cara. Você só consegue ser tão fora da casinha porque tem alguém te sustentando, entendeu? Quando você é um playboy, é muito fácil ser fora da casinha. A coisa mais fácil de você ser fora da casinha é sendo playboy. Porque daí tudo bem. Tu não tem que estar ligado, tu não tem que botar pelo menos um pé no mundo real pra ter que conseguir a tua comida. Quando você é playboy é fácil, irmão. A coisa mais cômoda do mundo. Existe alguma figura de anos anteriores, tipo na TV, do doidinho
gordinho do bairro com holofote, igual a bicicleta Calói, não é possível que ele seja o primeiro do universo. Não, já existia vários. A TV adorava esses malucos, né? É que eu tenho a impressão que... assim, ó, isso na verdade é discussão sobre TV e internet, né? Vamos lá. O que melhorou e o que piorou dessa transição quanto mídia principal da TV para a internet? O que melhorou? Falando sério, o que melhorou é que permite existir o Quadrinhos Sarjeta. É sério. Um canal como o meu jamais teria espaço na grade de programação seja do canalzinho de bairro que for. Então, assim, com muitas aspas esse termo, que eu não gosto dele, democratizou a produção de conteúdo. Então, mais e mais pessoas puderam ir para a internet, mais e mais pessoas puderam criar conteúdos de segmento, conteúdos de nicho. A televisão tinha muito problema com conteúdo de nicho. Então, tu diversificou e com isso tu possibilitou que existissem coisas que são mais qualificadas do que uma banheira do Gugu, entendeu? Então esse é o lado bom da internet e realmente a gente não pode também cair numa espécie de nostalgia. Ah, melhor quando existia internet. Muita coisa era pior quando existia internet. Agora, por outro lado, a televisão ela era um filtro, né? Então, assim, eles gostavam de dar voz para certos doidinhos, mas quando os doidinhos começavam a cruzar uma certa linha, que poderia até mesmo pegar mal para a imagem daquela emissora, ou até mesmo sofrer processo. Era mais fácil, inclusive, os órgãos públicos ficaram de olho, porque era meia dúzia de canal. Não é que nem hoje, que no YouTube tem quantos centenas de milhares de canais. Então, assim, havia um controle. Era um filtro rebaixado também, não vamos ser iludidos, era um filtro muito rebaixado também. A TV aberta brasileira era um lixo, né? O pessoal tem todo um carinho para o SBT produzir um conteúdo lixo ao longo dos anos 90. Então, o nível já era rebaixado, mas ainda assim ele não encontrava o pré-sal, vamos dizer assim. Não chegava no pré-sal. Às vezes a galera se sente preparada para debater só por ler matérias no WhatsApp, confundindo opinião com fonte, baseamento, etc. Assim, vamos lá. O fato de você ser inteligente não garante que você seja um bom debatedor. Aliás, há uma grande chance de, caso você seja uma pessoa inteligente, você ser um péssimo debatedor. É real. Tem a ver com perfil, cara. Tem pessoas que não servem para debater. Não servem, cara. São péssimos. Eu nunca participei de um debate. Eu já participei de debate acadêmico, assim, universidade. Mas debate político, ou mesmo esses debates de internet, eu nunca participei. É capaz de eu ser um desastre. Ou não. Às vezes eu descubro que eu sou muito bom nisso. Sei lá, não sei também. Só que perceba, isso não tem nada a ver com ter lido mais ou ter lido menos. Claro que ajuda tu ter repertório. Mas o que eu quero dizer é que tem uma questão da performance ali que tu só descobre fazendo, né? E tem gente que é meio lenta pra essas coisas. Tem também, sim, também tem uma dimensão da truculência que também... Eu gosto de ver político é um bicho calejado, né? Vocês lembram daquele debate do Lula com o Bolsonaro? Que o Bolsonaro pegou e botou a mão no ombro do Lula, aquilo desarmou o Lula. Aquilo foi uma jogada muito foda do Bolsonaro. Ele botou a mão no ombro do Lula, o Lula desarmou. Até que esse cara tá vindo me alisar. O Bolsonaro, né, na sua arte da sedução, o Bolsonaro, até mesmo porque o Bolsonaro é bem mais alto que o Lula, o Bolsonaro meio que se rolou no Lula pra tirar foto e botando a mão no ombro, assim, uma coisa meio, né, ativo, poderoso, leão, comedor. Aí tá, o Bolsonaro fez isso. Aí teve um outro debate, o Bolsonaro foi tentar fazer isso de novo, o Lula escapou. O Lula escapou. Aí o Bolsonaro, ô Lula, chega, vocês lembram dessa cena? Ô Lula, chega perto aqui de mim. E o Lula falou, eu não quero ficar perto de você. E aí o Lula que engatou o meme. Político é filha da puta, cara, eles vão fazendo um no outro ali, tá ligado? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.